Eu não comecei pela escultura, eu comecei pela arquitetura. O meu sonho era ser arquiteto. Só mais tarde, quando já estava inscrito na Escola Superior de Belas Artes do Porto, é que eu fui cativado pela escultura através de um queridíssimo professor e que acabou por ser um grande amigo meu, o professor Barata Feio, e descobri a escultura pela mão dele, porque inscrevi-me para ser arquiteto. A primeira fase, como tudo que é primeiro, é uma fase de pesquisa. Aliás, continua sempre a ser pesquisa, nós andamos sempre a pesquisar. E, por conseguinte, o que eu procurei em determinada altura foi encontrar materiais que me permitissem vencer escalas e espaços maiores. Então fui para o aço, fui para a pedra e depois fui para o betão armado. A partir da peça da janela da Gulbenkian, foi o recomeçar. As cidades imaginárias, as portas, as passagens, enfim, todo este universo imaginário relacionado com o conceito de tempo, tempo interior, tempo físico, tempo de passagem e espaço, naturalmente. A minha obra é um conjunto de preocupações e de realizações que se têm vindo a concretizar através de já algum tempo. Sinto que tenho que ver se acerto. Esse é sempre o mesmo problema, é tentar acertar. Dar início a qualquer coisa é tentar acertar, não é? Porque é uma viagem, isto é sempre uma viagem, desde que se começa a pensar até se realizar, é sempre uma viagem. Esta é uma peça que eu fiz para a cidade de Montreal, com o apoio do Metropolitano de Lisboa, para ser implantado no Parque das Ilhas, que é um grande parque de escultura de peças de grande porte, perto do Rio São Lourenço. E quando escolhi este local, pretendi fazer a ligação entre as duas margens, de modo que a margem de lá, a cidade real, pudesse ser enquadrada de uma forma ou de outra através da minha cidade imaginária, dos meus espaços construídos. Tive a colaboração de um arquiteto paisagista de Montreal que interpretou estas minhas projeções a nível do solo de uma forma brilhante, porque prolongou esta projeção até ao infinito, de maneira que a 2 km de distância encontra-se uma sebe e, seguindo a sebe, vai-se ter à minha construção, o que eu achei extraordinário. Depois, este trabalho, esta escultura, esta peça foi colocada este ano no Parque Expo e a razão de ser desta estrutura é que está implantada num local sujeito a ventos muito fortes e, por conseguinte, se fosse uma estrutura mais compacta, o efeito de vela com ventos a 120 km a hora, às vezes mais, era complicado. Esses estão realizados. Esta é uma proposta também da série das 7 portas, 7 passagens das cidades imaginárias para a Tunísia, em que o elemento água aqui tem uma função simbólica e muito importante, mas que é um espaço interior possível de ser vivido, possível de ser visitado, a uma escala considerável, com um sentido ao mesmo tempo de
de jogo, porque as pessoas podem andar de quadrado para quadrado e descobrirem aqui novas relações. E aqui sim encontramos a peça da Fundação Gulbenkian, que foi o ponto de partida para toda esta nova fase, que eu chamo a segunda grande fase de trabalho da minha vida, que deu origem a todo este conjunto de portas. Este trabalho e estes dois são os mais, talvez, quase os mais distantes. A Gulbenkian e estes dois são os mais distantes entre si. Estas são as cidades do silêncio, foram os meus dois últimos trabalhos. São propostas um pouco dramáticas, se quiser, porque a visita à cidade desenvolve-se em cima de colunas quase inacessíveis, por conseguinte são cidades de meditação e de contemplação e de solidão, são as cidades do silêncio. Mas, enquanto há vida, há esperança, e de maneira que não é uma proposta negativa, nem uma proposta opressiva, é um estado de alma. Esta é a peça do Falise, que é um espaço no Planalto das Ardenas, um trabalho que se desenvolve segundo uma geometria semelhante a um outro que eu desenvolvi em Newport, com este semicírculo que ocupa uma área de 300 metros aproximadamente, e que eu desejaria que, quando alguém encontrasse este trabalho, pudesse admitir que ele já lá estava há muito tempo. Por conseguinte, houve um movimento de terras, houve uma convulsão e o trabalho foi descoberto, quase como uma proposta arqueológica, não é? Aquela que está ali, esta peça de Macau, procura fazer a ligação entre as duas margens, mas neste caso coloquei a peça no meio do rio. Por conseguinte, ela não é desenvolvida à escala, não foi desenvolvida à escala de Macau, foi desenvolvida à escala da relação das margens aonde está Macau e da relação da outra cidade que fica em frente a Macau e que também é China, não é? De maneira que é um trabalho que hoje está completamente absorvido pela cidade. Ao lado desta peça que tem 40 metros existe hoje uma torre que parece-me que tem 180 e há uma ponte que passa aqui com uma volumetria imensa. Por conseguinte, é uma proposta que à partida podia parecer, enfim, muito grande, mas efetivamente hoje é um trabalho perfeitamente urbano, integrado num espaço urbano. Este conjunto de peças são aquelas que estarão presentes nas minhas exposições em Itália, na Faculdade de Arquitetura de Turim, na Faculdade de Arquitetura de Milão, de Veneza e de Cesena. E Questa Città Immaginaria é a cidade da Ribeira das Naus, que faz a ligação entre as duas margens do Rio Tejo e que está em Lisboa.